Olá, você! Estamos aqui mais uma vez iniciando o programa de coração para coração, do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, mergulha aqui conosco nessa conversa, pega o teu café, tua água, as tuas anotações aí, porque tem muito conteúdo de valor aqui. E Márcia está aqui comigo, Marisa não pode estar aqui, mas Deus no comando de todas as coisas, ela está bem, graças a Deus. Olha, vamos Amém. falar nesse episódio sobre os 7 hábitos para transformar uma vida, porque fomos aplicando na nossa vida e vimos a nossa vida sendo transformada. Então, se você ainda não assistiu os outros 2 últimos episódios, tem muita coisa boa aí, vai lá e já deixa aqui o teu comentário, diga de onde você é, por que que você chegou até aqui, o que está acontecendo com você aí, com esses episódios que você tem assistido, porque nós temos certeza que nós estamos trazendo esperança e fé para a sua vida, é o nosso objetivo aqui. Não é isso, Márcia? É isso aí. Olá, você, tudo bom? Mais uma vez aqui estamos. Muito feliz de estar participando de um programa, né? De um trabalho, um projeto tão maravilhoso, onde a gente pode mandar para você sementes para que você possa depositar no seu coração e alguém vem e vai regar para você essas sementes e o Espírito de Deus vai fazer com que transforme em seu coração. Então, é uma honra para mim. Muito obrigada, doutora Josi, e que vocês estejam conosco e aprendam um pouquinho mais do que Deus tem nos ensinado e tem transformado nossas vidas. É verdade, gente. Eu que agradeço, né? Assim, o esforço que a Márcia faz para estar aqui em todas as gravações, né? A gente tem uma vida corrida e Deus escolhe aquelas pessoas que realmente têm comprometimento, né? Então, quando a gente mostra esse nosso lado, embora as nossas imperfeições, o Senhor age de forma sobrenatural, nos Amém. capacitando, nos trazendo o direcionamento realmente daquilo que Ele tem para as nossas vidas, não é? E Verdade. então vamos começar, gente, esses 7 hábitos aí. Primeiro hábito aqui, que é algo que assim, é precioso realmente, não que nenhum seja mais importante que o outro, porque outro dia uma pessoa disse assim: ah, tua pele está tão bonita, o que que você está fazendo? Antes desse elogio, deixa eu te explicar um pouquinho. Eu tinha rosácea, e eu digo que eu tinha porque Deus me curou dessa rosácea. Amém. Rosácea é uma inflamação na pele, e ela tem uma ligação com a área emocional. E eu já tinha feito tudo, gente, tudo mesmo, gastado muito dinheiro com cremes, com produtos, com dermatologista, até que o último ele detectou que eu tinha realmente algo que era, eu ia ter que tomar remédio para o resto da vida. E aquilo trouxe luz, porque aí eu fui para quem é o meu médico da vida, né? Eu Lógico. faço todas as minhas a parte natural que eu preciso, com os meus check-ups, com tudo que eu preciso fazer para os médicos naturais. Quando eu recebo deles a informação que não tem cura para alguma coisa, eu vou ao meu médico de todos os médicos também. Amém. E aí ela me deu uma direção, me peça um creme muito caro, e eu falei, não vou gastar US$ 700 num creme para a minha pele, eu amo a minha pele. Mas com isso, esse testemunho ele vai ter uma conexão com você, por isso que escuta aí. E aí, eu apliquei para uma farmácia mandar esse creme para mim. Gente, eu comecei a receber o creme e eu recebi o creme de graça. E eu não entendi até hoje por que que essa farmácia mandou o creme para mim de graça. Por 7 meses eu recebi o creme e comecei a usar e realmente eu vi um resultado. Só que durante esse processo, eu orei ao Senhor e recebi uma direção para eu fazer a ceia do Senhor por tanto tempo. E eu comecei a cear com Deus todos os dias. E a ceia é o suco representando o sangue de Jesus e o pão representando a carne dele. E eu comecei a ter esse momento de intimidade maior com Deus em todos os dias, e eu fiz por vários meses. Com isso, eu também estava tendo outras reações no meu corpo, quadril, várias outras coisas estavam acontecendo comigo. Enfim, como eu digo que eu fui curada, é porque esse creme ele teve sim um efeito na minha pele, mas por trás disso existiu essa cura que foi lá naquela partezinha onde estava precisando de uma intervenção divina ali. E assim, eu fui curada dessas inflamações que eu tinha na pele, e conforme o meu sistema emocional era ativado, elas se manifestavam.
E, gente, tem 3 anos que nada mais, nem uma espinha Amém. sai no meu rosto, Amém. né? Nem uma Amém. dor na minha coluna ou lá na lateral. E hoje eu faço CrossFit. É um exercício de intensidade, vocês, né, que conhecem CrossFit devem saber. Então, isso só foi possível através dessa cura de Deus. Por isso que essa Amém. conexão espiritual, ela é importante. Quando a gente se conecta com Deus, a gente escuta a voz dele, a direção dele. Então, a gente faz isso, a gente tem falado do poder da oração, do poder do relacionamento, do poder do amor e da graça. É assim que ele vai se manifestando e nós podemos testemunhar para você do que nós temos vivido. E um texto que eu quero falar para você aqui, que diz assim, ó, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu não tenho entendimento, não sei orar exatamente como, pelo que está acontecendo comigo, porque eu não tenho entendimento, o Espírito de Deus em nós, ele faz isso. Ele geme, gente, pedindo, intercedendo por nós. Ele é um intercessor ao nosso favor. Porque o nosso entendimento, muitas vezes, ele ainda não está claro. A gente precisa dar clareza. Quando eu falei, eu fui numa dermatologista e ela conseguiu identificar que o problema era crônico, era para o resto da vida. Então, quer dizer que eu recebi a ação de Deus na minha vida. O Espírito Santo de Deus intercedeu por mim, trouxe luz, me trouxe essa pessoa que ela teria capacidade de identificar isso, que vários outros profissionais não tiveram, não é? Então, isso é uma manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Amém. Por isso Amém. que é o primeiro hábito para uma vida transformada. É a conexão com o Espírito Santo de Deus. Não é isso, Márcia? Amém. É verdade, gente. Essa conexão, depois que você tem esse acesso a Deus e você tem a experiência com Ele, nunca mais você vai querer deixar. Porque é uma coisa, eu estou impressionada com o testemunho da doutora Josi, porque é real, isso é real, isso acontece, da gente pedir a Deus e por causa da fé que a gente tem nele, que a gente não vê, que a gente não toca, mas que a gente sabe que existe, que se manifesta dentro de nós, é muito importante. Então, eu realmente eu estimulo você, eu te motivo para que você procure ter esse relacionamento com o Senhor. Ninguém precisa saber que você está se relacionando com Deus, porque quando você pensa, ele já sabe o que você está pensando. Tem uma música americana que fala, que é muito bonita, eu adoro essa música, que Deus, antes de eu pensar, o Senhor já sabe o que eu quero. Então, olha que Deus maravilhoso é esse. Às vezes você não fica assim, caramba, eu pensei nisso. Oh, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E você encontra aquilo que você quer. É o Espírito Santo de Deus te guiando, te consolando, te confortando. Eu sei que para muitos que devem estar nos ouvindo, por acaso ou ao acaso, é complicado de entender por causa do que você foi ensinado lá atrás. Então, o que você foi falado da primeira vez sobre esse Deus, isso vai levar o resto da sua vida. Por isso que eu sugiro que você peça a Deus uma experiência com ele. Porque depois que você tem uma experiência com Deus, seja ela qual for, nunca mais você vai ter dúvidas. Nunca mais você vai deixar de consultá-lo, de pedir a ele uma orientação e de conversar com ele em pensamento, porque eu ouvi essa semana que a gente tem dois corações. O primeiro coração está aqui, está na mente, e o segundo coração está aqui no nosso peito, do lado esquerdo, batendo. Então, peça ao coração que está dentro da sua mente para te ajudar a se conectar com Deus. Certo, doutora Josi? Isso mesmo, é poderoso. Gente, eu tenho pesquisado muito. Eu gosto muito de estudar e a neurociência nos ajuda muito a entender muitas coisas, né? E quando a gente faz a conexão Bíblia e com os estudos científicos, a gente fica encantado, né? E uma das coisas, até a gente falou no episódio O Poder da Oração, alguns desses estudos, e olha o que os estudos estão dizendo, gente, que quando eles fazem uma experiência, é, no cérebro da pessoa, e um desses pesquisadores, ele se chama Andrew, da universidade, esqueci agora a universidade,
Mas ele fez essa experiência com mais de 40 mil pacientes, investigando ali o cérebro dessas pessoas na hora que elas oravam. E eles perceberam mudanças incríveis. A capacidade de aumentar a massa cefálica é uma delas. A nossa capacidade de insights, de inspirações, quando a gente está em conexão com Deus, desenvolvendo esse lado espiritual, né? Nós conseguimos, então, promover um estado alterado de consciência, é isso que os estudos estão dizendo. Ela baixa a frequência das atividades cerebrais, porque ela está atuando diretamente no nosso sistema emocional, o sistema límbico. E ela traz essa profundidade da sensibilidade do lado espiritual, porque quando nós estamos mais emotivos, nós somos mais sensíveis às coisas espirituais, à dor do outro, né? Quando nós passamos algum momento de vulnerabilidade na nossa vida, nós ficamos mais sensíveis, não é isso, Márcia? Com E aí a gente certeza. está mais aberto para se conectar com o outro, se Uhum. envolver socialmente e ter mais resultados positivos nos nossos relacionamentos. Então, essa conexão espiritual, ela é fantástica. Se você gasta tempo na oração e na meditação, ela te dá esse estado de plenitude, ok? Então, Verdade. ela permite explorar mais as crenças e os valores. E essas crenças e esses valores, eles podem estar distorcidos em nós, baseado naquilo que a gente recebeu de informação, ou na infância, ou na adolescência, ou até mesmo na fase adulta. Eu vi uma história de um sapinho. Esse sapinho, ele estava no fundo do poço. E ele era surdo. E ele pulava, 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 tentando sair daquele buraco e ele não conseguia. E aí tinha vários sapinhos em cima, na borda desse poço, dizendo assim: para de tentar, você não vai conseguir, desiste, não, você está gastando tempo aí e tal. O sapinho, como era surdo, não ouviu aquelas vozes ali dizendo para ele parar e continuou tentando até que uma hora ele deu um pulo, um salto de tanto tentar, ou seja, a prática foi aumentando a força e ele conseguiu pular e saiu daquele buraco. Se ele não fosse surdo, provavelmente ele tinha desistido por ter sido desmotivado pelos outros sapinhos ali. É Isso quer verdade. dizer que com a gente acontece isso também. Às vezes nós colocamos em nós crenças, desenvolvemos valores que não estão de acordo com essa vida com Deus, com essa conexão espiritual, né? Com a pessoa que nós nascemos realmente para ser. Fomos criados à imagem e semelhança desse Deus poderoso e que nos dá um manual, e nesses manuais existem ali valores, existem ali princípios, e as crenças que ele traz para nós é muito, 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 muito melhor do que aquelas que a gente aprende ao decorrer do dia, da semana, do desenvolvimento, da juventude, da maturidade, tá bom? Então, por isso que é importante essa conexão. Então, mais oração, mais poder, mais conexão, mais espiritualidade, sermos mais espirituais, somos mais felizes, porque geramos relacionamentos mais felizes, é, temos mais compaixão com aquilo que o outro está vivendo também. Não é isso, Márcia? É. Não, é verdade. E voltando lá, né, puxando um gancho no sapinho que era surdo, e ele foi pela vontade dele, é, eu trabalho em hospital, então é estudado e é real que quando a pessoa está em coma ou está doente, a audição é a última que se vai. Hum. Então, se a pessoa está em coma, e por isso que a gente tem que tomar cuidado do que fala em volta de um paciente que está em coma, porque a audição dele está ainda ativa. E é muito interessante, porque quando eu estava em coma, as pessoas cantavam no meu ouvido e as minhas lágrimas desciam. Eu não estava podendo me mexer, eu não me lembro disso, elas me contam, mas as minhas lágrimas reagiram à minha audição. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Então, se você constantemente ouve a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, até se você quiser ler alto, eu não gosto de ler alto, eu não gosto da minha voz, então eu não gosto de ler alto. Mas se você quiser ler a palavra de Deus alto, você vai ouvir, ela vai ficar, vai entrar no seu ouvido, vai para esse coração e depois vai descer para o outro coração de carne. Então, eu dei esse exemplo da audição, porque a gente perde muito tempo, a gente investe muito tempo em ouvindo TikTok,
em ouvindo coisas no Instagram, ouvindo coisas no Facebook, mas se a gente pegar um pouco desse tempo, dividir ele, pegar uma fração dele e começar a ouvir a palavra de Deus, coloca uma Bíblia em áudio. Se você não quer ouvir um pregador, porque o pregador tem muito tempo, uma parte é dele, uma parte é da palavra, uma parte é o que ele ouviu de Deus e ele, né, interpretou a palavra de Deus. Então, pega a Bíblia em áudio e começa a ouvir a palavra de Deus, porque vai te fazer muito bem. A oração e a leitura da palavra é o melhor alimento que um ser humano pode ter. Para a sua alma e até para o seu físico. Você vê que a doutora Joras foi curada da roséia. Então, vai pelo que a gente está falando. É uma sugestão. Faz um experimento. A palavra de Deus fala em Malaquias que Deus fala, faça prova de mim. Não precisa fazer prova do que eu e a doutora Josi estamos dividindo com você. O próprio Deus fala, faça prova de mim. Pode prová-lo, fala para ele, Senhor, se tu existe, não vai pedir para aparecer um carro na sua porta, né? Porque não é isso. Mas se tu existe, me cura dessa enfermidade, faz com que o meu casamento mude da noite para o dia, sabe? Faz com que os meus filhos saiam das drogas da noite para o dia, que ele tenha nojo do cigarro, tenha nojo das drogas. Pede uma coisa impossível, porque o possível nós fazemos, mas o impossível quem faz é Deus. Tá bom? Eu te encorajo muito, porque eu quero passar para você a receita que hoje está me fazendo estar aqui com você, porque eu já era para estar embaixo da terra há muito tempo. E, no entanto, eu estou aqui para dizer para você que vale a pena seguir esse Deus. Amém, maravilha. Nosso segundo, então, hábito que para transformar a nossa vida é a oração e a leitura da palavra, gente. Não pode, nós não podemos viver sem ele. E olha, e eu escolhi aqui João 15:7, que diz: Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha isso que maravilhoso. Então, quer dizer que a gente pode pedir tudo, Josi? Bom, a palavra está dizendo: se eu estiver nele e ele estiver em mim, né? As minhas palavras estiverem em vós. Então, nós precisamos gerar esses princípios da palavra em nós, que ela está manifestando em nós, e a nossa vontade vai estar alinhada à vontade de Deus. E a gente pode pedir sim, a gente pode pedir uma cura, a gente pode pedir várias coisas assim, sabe, gente? Então, nós seremos será feito, diz a palavra. Então, o estudo da física quântica, ele relata também que quando nós oramos, efetivamente, alteramos as células do nosso corpo, gente. Então, quer dizer que quando a oração, ela é manifesta, existem estudos científicos que apoiam esse comportamento da pessoa que tem essa vida em oração. Isso quer dizer que você e eu podemos melhorar nossa saúde mental, melhorar nossa saúde física, né? Ajuda a diminuir a depressão, ajuda na ansiedade, porque ela calma também. Ela tanto ativa você na dopamina, nos neurotransmissores que te dão mais vida, mais alegria, como também acalma aquele processo do pensamento acelerado, né? De estar angustiada. Ajuda demais. A pessoa também se afasta do negativismo com a oração. Flui melhor os seus pensamentos criativos, né? A oração, ela transforma a vida. Até o risco da vida do doente, Márcia pode testemunhar, porque todos os dias ela está no hospital, ela vê esse efeito também nas pessoas que têm mais fé, nas pessoas que desenvolvem isso. Então, ela pode ser curada de doenças, como eu já dei testemunho aqui, Márcia também, Marisa também, e você tem visto aí realmente isso acontecendo nas nossas vidas, né, Márcia? Não, é com certeza. E olha, a oração, gente, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas a oração é uma coisa assim, eu fico impressionada. Eu entrei no quarto de uma paciente que estava muito chateada. Ela estava literalmente chateada porque ela já queria ter alta e desde o dia anterior. E toda hora o médico entrava no quarto dizendo que tinha descoberto mais alguma coisa. E ela falava, mas não é possível. E o médico, não, porque a gente acha que. Então, a gente acha que. E nesse acha que, ela ouviu que ela só ia ter alta no dia seguinte. E no momento que eu entrei, eu sou capelã, então eu faço visita aos doentes para trazer um conforto espiritual. E aí eu entrei, ela estava muito chateada, deixei ela falar, ela falou uns 4 minutos. Enquanto ela falava,
vinha assim na minha cabeça: existe um bloqueio. A Uhum. luta não é carnal, a luta é espiritual. Existe um bloqueio. Ore para que esse bloqueio se desmanche, se acabe. E aí, quando ela acabou de falar, eu falei: senhora, o que a senhora. Perguntei qual era a crença dela, ela falou que era cristã. Falei: que tal se a gente orar e pedir a Deus para quebrar todos esses bloqueios, que parece que é um bloqueio? Porque Uhum. ontem a senhora já estava liberada e agora já vai ser amanhã e estão vendo outras coisas. Oramos e eu fiz uma oração muito simples, porque eu não sou igual aquelas pessoas que foram para a escola e fazem aquelas orações lindas, que eu fico até com vergonha, porque minha oração tem 3 palavrinhas. O Senhor, obrigada, te amo. Vai. E eu fiz a oração e ela estava com os olhos todo lacrimejando, tal, e foi embora. No dia seguinte, quando eu voltei e olhei o relatório, ela tinha recebido alta. Ela Ó, tinha recebido alta naquele dia. Então, no dia seguinte, ela já não estava mais lá, porque ela recebeu alta naquele dia. Então, toda a glória, todo o louvor é do Senhor, porque a gente só tem que ouvir as ordens, as orientações e executar, que é aí que a glória é para ele, o nome é dele, porque eu não tenho poder nenhum. Eu apenas digo, Senhor, eis-me aqui, seja canal de bênção. Porque é. quando você é canal, é onde passa a água, libera para chegar no outro ponto. E aquela moça, através da oração, ela conseguiu que todos os bloqueios se quebrassem e o médico visse, que provavelmente foi isso que aconteceu, e o médico visse que não, ela estava pronta para ir para casa. Então, eu queria que vocês que estão nos ouvindo crescem na oração que você faz a Deus, porque Ele ouve todas as orações, Ele conhece os seus pensamentos, né, doutora Josi? É verdade, gente. Eu falei em outro momento, é uma experiência que eu ouvi, em um livro, mas alguém mencionou sobre esse livro, e a pessoa perguntou assim: o que que tem mais poder, a oração ou a leitura da palavra? E a pessoa deu o exemplo do pássaro. Se o pássaro está voando, você pergunta qual a asa que te faz voar, a direita ou a esquerda? As duas asas contribuem para que ele possa voar. Sem uma asa, ele não pode voar. Então, a mesma forma, né, esse segundo hábito que a gente deve desenvolver é a oração junto com a palavra, porque Márcia foi bem humilde em dizer que a oração dela é muito simples em 3 palavras, mas eu já vi Márcia orando com tanto poder e autoridade de Deus, porque é Ele que dá. Então, faça isso que ela falou, é a sua oração, é do seu jeito, é com sinceridade, o coração de criança, né? Sem nada, sem muita eloquência ou nada, sabe? Porque assim é a simplicidade. Depois a gente vai citar um outro texto aqui para você mais na frente, para que você conclua também essa informação. Mas é, é, é o simples, é o básico e é a sinceridade. Tá bom? Terceiro hábito que você precisa ter é vida com autocontrole, com o domínio próprio, gente. Sem domínio próprio é difícil demais a gente viver, né? A gente quebra relacionamento, a gente se coloca naquele tolo, né? Porque Provérbios diz que até o tolo, quando se cala, ele é mais sábio, ele é sábio, ele se passa por sábio. Então, quer dizer que o domínio próprio, ele nos diz isso, ele nos faz ouvir e receber essa direção. Quando a gente está parado, quando a gente está sabendo ouvir, quando a gente está sabendo realmente que a gente precisa ali. A gente não sabe o que falar em alguma situação, se cale. Que as pessoas vão até achar que você é mais sábio do que você é mesmo, se você se cala. Então, esse momento na nossa vida precisa estar em conexão com Deus, e Ele nos dá esse livre-arbítrio de dizer assim, não, peraí, é possível sim. Provérbios 10, 19 diz, quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha isso também, não é? Então, quanto menos a gente fala, menos erros a gente comete, não é? E esse autocontrole, ele é de você ouvir alguém, mesmo que ele esteja te acusando de algo que você não fez, você buscar sabedoria, calar e buscar os seus direitos. Direitos de Deus agindo por você, porque se você está com a consciência limpa, Deus vai te guardar, te proteger, e direitos até da lei que você precisar acionar no momento também que você precisar. Então,
tenha o autocontrole e coloque esse hábito na sua vida. Ele é possível, porque a manifestação do poder de Deus em nós, ele nos capacita a nos controlar. Eu era super descontrolada, a Márcia também, a gente já falou várias vezes aqui sobre isso, e Deus tem tem tido misericórdia por nós, não é, Márcia? Tem, com certeza. Tem cuidado de nós muito, muito, muito. Olha, gente, vocês não têm ideia do poder desse item número 3, quando você tem o autocontrole. E eu tenho mais um testemunho. Eu estava. Você quando eu vou, a gente trabalha com pager. Pager é o telefone que você é chamado para ir ver um É paciente um que está em bip, né? emergência. Seria um bip. Como? É um Bip, bip. Ah, eu não estava lembrando em português. Isso. E aí, eu fui chamada para ir ver uma criança que estava passando mal. Eu fui porque os pais estavam lá e os pais pediram uma oração. E eu fui orar por esses pais. Quando eu voltei, e eu fui no computador para registrar o que eu havia feito, passaram-se 10 minutos. A pessoa que é responsável por aquele andar me ligou no meu celular, nem no celular do hospital, mas no meu celular, aos berros comigo. Por que, que você foi ver o meu paciente? Aí eu, porque eu fui chamada pelo BIP, era uma emergência para orar pelos pais que estavam nervosos. Mas você tinha que ter me ligado e blá, 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 blá. Eu, me perdoa, me desculpa, eu não fui orientada dessa maneira e você me perdoa, não vai mais acontecer. Ela desligou o telefone. Eu tive uma semana depois eu tive a minha orientação de 90 dias, então sempre tem uma reunião para dizer o que você foi bem, o que não foi. E na orientação eu fiz esse comentário, eu falei, olha, eu gostaria que vocês me orientassem como fazer, porque aconteceu isso, 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 e eu não quero mais aborrecer essa colega de trabalho. Foi o meu erro, mas eu não sabia. E o meu chefe me perguntou quem foi, e eu falei. Aí ele falou, Márcia, eu estou vendo duas coisas aí. Uma que ela está se sentindo territorial, que aquele espaço é somente dela e não é. Ela está ali responsável, mas não quer dizer que é só ela que pode. E número 2, ela era suposta estar lá e ela não estava. Então, não se preocupe. Você está vendo? Número 1, eu, diante dela, eu pedi desculpas, eu reconheci meu erro e o meu chefe falou, descobriu erros nela. Então, o autocontrole, que na hora eu não gritei de volta, porque se fosse uns anos atrás, eu ia. É verdade. Número 2, essa moça, ela é um problema e ela cria problema com todos. E ela foi no chefe maior falar do meu chefe, que é o chefe dela também. Chegou aos ouvidos do meu chefe, porque o chefe maior foi saber o que estava acontecendo. E essa moça ficou sabendo que ela estava causando situações. Ela pediu transferência para um outro departamento, em outro hospital, em outro endereço. Sabe o que aconteceu? Negaram. Ela não, todo mundo já sabia quem ela e ela teve que ficar onde ela está. Hoje ela anda quase que de capuz para não olhar para ninguém. O que eu quero dizer para você com esse testemunho? Quando existe ao seu redor alguém que é usado pelo inimigo da nossa alma, é o secretário de Satanás, não se preocupe, não reaja, tenha autocontrole, porque essa pessoa ela vai ser desmascarada, ela mesma vai ser revelada e ela mesma vai mostrar que não é você, é ela. E a justiça de Deus vai vir sobre a sua vida e a vida dela. Então, o autocontrole é muito importante. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque há 15 anos atrás eu não sabia o que era autocontrole e eu fui parar no hospital de problemas de todos os problemas, estresse, tive uma cirurgia no cérebro, mas por quê? Porque eu não sabia do autocontrole e eu queria resolver as coisas pelas minhas mãos. Autocontrole, gente, por favor. Maravilha! E aí eu quero fechar essa dica aqui com Efésios 4, que diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigua a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Então, isso aqui, né, para fechar, porque a gente fica irado, gente, e a gente vai para a justiça com as nossas próprias mãos, e se a gente for sábio e fizer o que a Márcia está dizendo, a gente não dá espaço
para aquelas situações adversas, né? Nem para que o diabo use alguém, alguma situação, os agentes deles aí, e para poder nos tirar a paz ou nos fazer perder a nossa razão. Então, aplica isso na tua vida que você vai ficar realmente ter uma vida transformada e ser mais feliz. Quarto hábito aqui que precisa acontecer, gente, é tenha empatia, gere empatia pela dor do outro. Tira o chapéu de julgador, né? De julgadora. A gente precisa viver assim. Identificar a dor do outro, gente, é possível fazer quando a gente tem essa espiritualidade desenvolvida, essa intimidade com Deus, né? A palavra de Deus diz que a gente deve amar ao outro como a nós mesmos. Se a gente tem essa compaixão conosco, se a gente tem esse olhar de acolhimento, de não julgamento de nós também vamos conseguir fazer com o outro, porque muitas pessoas se julgam muito, se massacram em alguma coisa que elas fizeram, né? E elas não aceitam que elas erraram e são humildes de pedir o perdão, de dizer, de aceitar que elas tiveram uma atitude às vezes errada, mesmo sem nem ter errado, né? Como foi o caso aqui que a Márcia explicou agora há pouco. Mas quando a gente faz isso, a gente pode se conectar de uma forma tão profunda com Deus e dizer, Senhor, me dá mais compaixão, né? Me faz entender a dor dessa pessoa, eu erro também, eu tive aquele erro, e o Senhor me perdoou e eu consegui mudar esse comportamento ou essa fala, eu reconheci o meu erro. Enfim, quando a gente começa a trabalhar mais em nós, a ser mais compassivo, a entender mais que a gente também é falho, é mais fácil a gente parar de julgar o outro e amar mais o outro, não é isso, Márcia? Com certeza, empatia é uma coisa muito linda. É, eu tento exercitar a minha não só no meu trabalho, né, mas também na organização que eu tenho, porque as pessoas chegam pedindo ajuda e eu ouço a história delas, e aí a gente começa a ver que, nossa, como é difícil realmente. Algumas pessoas passam por situações e a gente vê que, uau, e talvez muitas delas sejam por falta de conhecimento, sejam por falta de saber da verdade, né? E elas acabam chegando num ponto que elas precisam de ajuda. Então, a empatia, eu falo para você, a empatia não é só a gente pegar o dinheiro e ir lá comprar uma cesta básica. Isso é ajudar o próximo, isso é você suprir a necessidade momentânea. Empatia é você sentir a mesma dor, o mesmo sofrimento, sabe? E aí você começa a ser inspirada a ajudar aquela pessoa. Então, ouça. Gente, impressionante. Agora eu estou falando, já é a terceira vez que eu falo em ouvir. Eu estou impressionada como que Deus trabalha a gente através do ouvir. Então, tudo que você ouve, a palavra de Deus, se você ouve coisa negativa, se você ouve coisa positiva, se você ouve a história de alguém, você vai mudar alguma coisa dentro de você. Por isso que você deve escolher o que ouvir. Na capelania é muito importante os professores, eles trabalham muito que a gente entenda o ouvir, porque hoje em dia ninguém para ouvir ninguém. É E verdade. quando todo mundo para ouvir as coisas da mídia, mas ninguém tem tempo para sentar e ouvir a história de alguém. Então, isso a gente é muito treinado e a gente acaba. Isso já é um dom de cada um que é escolhido a trabalhar como capelão, mas o ouvir é muito importante. E quando você ouve, você vive o que aquele está contando. Quando você vai ao cinema, você está ouvindo e vendo, você vive aquela situação. Você chora quando a cena é de chorar, né? Você fica com raiva quando a cena é de ficar com raiva. Você se encolhe quando a cena é de tiroteio. Então, quando você ouve alguém, você começa a treinar e a sentir. Isso se chama empatia. É verdade. E quando a gente ouve, a gente não está pensando no que você vai falar, né? No que nós vamos falar na sequência.
flui naturalmente a conversa, porque você está conectado com o outro. Eu ouvi uma frase que eu amo da minha professora, foi uma das minhas professoras na faculdade, uma pessoa querida demais, tenho um contato até hoje, passou a ser minha mentora, doutora Ilma Cunha. Ela diz: ouça o inaudível. Então, depois que eu ouvi essa palavra, eu fiquei tentando entender o que que é ouvir o inaudível. É quando eu me conecto com alguém na alma, no espírito, que eu posso olhar no olho e sentir e saber o que que realmente essa pessoa precisa naquele momento. Por isso que eu acho que eu tenho um diferencial nas minhas sessões de terapia, porque eu desenvolvi essa habilidade, e claro, é ajudada por Deus também, porque você ouve a necessidade, você se conectar com a pessoa, que seja no lado ministerial, que seja profissional, a gente aprende e desenvolve isso, né? E é fantástico. Então, ela É precisa verdade. fazer parte da nossa vida. Maravilhoso isso, né? E os É. testemunhos também que a gente vive. Márcia tem vivido isso no dia a dia lá no hospital e ela tem realmente sido beneficiada e ajudado outras pessoas. Eu posso acrescentar uma coisa que vai ajudar muita gente? Quando você tiver com alguém que parou para conversar com você, e se essa pessoa começar a chorar, não fale para ela parar de chorar. Hum. Não fale. Só fala para ela: chore, chore, coloque para fora. E se ela está chorando, você pode também perguntá-la: qual é a razão dessas lágrimas? Me diz o motivo dessas lágrimas. Nunca bloqueie uma emoção, certo, doutora Júlia? Muito importante. Não bloqueie uma E emoção. essa pergunta é muito importante também, porque a gente não vai julgar, né? A gente pode dizer assim, a pessoa está sofrendo. Talvez aquele choro é de alegria, é É, de conforto, é exato, de acolhimento, ou é de exortação, né? Então, a gente precisa realmente exato, saber qual é o motivo que a pessoa exato. está tendo para chorar. E outra, é uma emoção, né? O choro faz parte da tristeza ou da alegria. Ele se manifesta tanto numa pessoa que está triste ou que está feliz. Tem pessoas que choram de alegria. E É aí a gente verdade, precisa saber a razão, para a gente saber como conduzir o próximo passo também dessa conversa, não é? é Ou às vezes verdade. é só um abraço, né, Márcia? A gente não precisa mais falar nada, a gente só precisa dar um abraço e pronto. E aconteceu o que precisaria Aham. acontecer. Maravilhoso. E, Obrigada. gente, trabalhar na autoestima e autoconfiança. Como nós, quando estamos mais autoconfiantes e quando a nossa autoestima está realmente elevada, nós somos mais felizes, nós damos o nosso melhor, nós mostramos a nossa melhor versão, né? Então, como isso é maravilhoso, e a palavra de Deus nos ensina também a fazer isso. Deus, ó, em Efésios 1:4-6 diz: Deus escolheu você e eu. Eu só coloquei uma parte do versículo, porque quando a gente conhece que Deus nos escolheu, nossa autoestima já foi lá para cima, né? Nós nos sentimos importantes. Quando a gente sabe que Deus nos ama, a gente sente é, abastecida do amor de Deus. Então, essa autoconfiança e essa autoestima, ela precisa estar crescente a cada dia. Porque quando nós estamos vulneráveis, quando a gente se sente inferior, quando a gente não está cuidando de nós, quando a gente falha nessa parte que é o autocuidado, que é o autoconhecimento, a gente sente uma necessidade que ela não vai ser suprida. Nós temos necessidades, todos nós temos. Existem estudos que falam sobre as necessidades. Tony Robbins fala das 6 necessidades humanas, que é baseado no estudo também da pirâmide, né? Onde fala das necessidades humanas. Ali, gente, fala do significado, da necessidade do significado. Eu me sinto importante, eu preciso me sentir pertencente a um grupo, a uma família, porque assim eu estou mais autoconfiante, mais a minha autoestima é mais elevada. Então, existem também essa parte que nós precisamos abraçar, que somos nós mesmos, né? Romanos 12 fala: pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Então, a autoestima, ela tem um nível que ela vai sendo elevada, mas que eu não passe, não ultrapasse disso, porque assim eu vou ter humildade, eu vou saber reconhecer minhas falhas, eu vou saber reconhecer o meu valor. Senão, eu vou gerar um orgulho, uma soberba e vou para outro caminho. Por isso que tem que ter moderação. E essa autoconfiança e essa autoestima moderada, alinhada com a vontade do Pai para nós, aí sim nós somos um ser humano melhor e uma vida transformada, não é, Márcia? É verdade, é verdade. Eu vou
compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo, porque assim, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Número 1. Nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. Quem é Deus? Deus é soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Ele deu o seu filho Jesus para morrer por nós. Quem é Jesus? Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? O mestre dos mestres, médico dos médicos. Se Jesus é o Rei e eu sou filha de Deus, eu sou irmã de Jesus. E se Jesus é o príncipe, eu também sou a princesa. Se Jesus é rei, eu sou filha de Jesus, eu sou princesa. E eu aprendi isso com uma pastora. Ela falou: Márcia, você tem que comprar uma coroa, porque você é princesa. E todas as vezes que você orar, você coloca a sua coroa no seu quartinho. Sabe por quê? Para o inimigo ver que você é filha de Deus, que você é a princesa de Deus. Gente, eu ganhei uma coroa. Uau. Eu ganhei uma coroa e aí eu oro sempre com essa coroa. E isso me trouxe uma autoconfiança. Eu contei tudo isso para dizer para você que o momento que você reconhece quem você é em Deus, a autoconfiança automaticamente vem. E Deus te deu autoridade. Jesus deixou autoridade em nós, para que a gente possa orar e repreender no nome dele todo o mal. Então, se eu sou filha de Deus, sou princesa e ele me deu autoridade, eu posso chegar e falar: inimigo, Satanás, sai, aparta-te de mim, eu não tenho nada contigo, a não ser que o meu Pai permita. Então, essa autoconfiança espiritual e emocional vai te levar nos bons caminhos. Não é para você sair por aí dizendo, eu e você saímos por aí dizendo, olha, não me toque porque eu sou filha de não sei. Não é isso. Isso é um segredo entre você e Deus, que vai te dar uma fortaleza emocional muito grande. Tá bom? Maravilhoso, é com a moderação, né? Como o texto que eu li antes. Então, tem que Exatamente. realmente ser assim, moderado, maravilhoso, né? E o nosso sexto hábito, gente, é o saber o porquê que você faz o que você faz. É a clareza de propósito. E olha, e Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se o teu propósito está alinhado com o propósito dele, vai dar certo, as coisas vão fluir, não importa os desafios que você vai viver, né? Mas eu preciso ter clareza. Por que eu faço isso? Por que nós estamos aqui? Para levar fé e esperança para o seu lar. Né? Então, independente do que acontece na nossa vida, nós temos um compromisso. Vamos gravar tal dia, vamos gravar. E o que acontecer, aconteceu, porque é um propósito. Quando eu descobri o meu propósito, não só ministerial, mas também profissional, Deus trouxe a revelação para mim. Eu comecei a ver os sinais, eu comecei a ver o que estava acontecendo, eu comecei a ver os livros que eu estava lendo, eu comecei a ver os cursos que eu estava fazendo, tudo foi alinhando, me conectando com esse propósito. E as coisas que eu vivi, os trabalhos que eu tive, todos também foram alinhados, porque foi desenvolvendo em mim novas habilidades para desenvolver o propósito de Deus na minha vida. Então, se eu não tivesse clareza disso, eu teria desistido muito fácil com os desafios. Porque quando a gente não tem propósito, não tem clareza do propósito, a gente vê em qualquer pedra que for maior, que você não possa remover, que está no seu caminho, pode te fazer desistir, não é, Márcia? Não, com certeza. Isso é um ponto importantíssimo, doutora Josi. Por que estou fazendo? Eu concordo com você plenamente que a gente tem que descobrir do Senhor qual é o propósito dele nas nossas vidas, porque a caminhada fica menos difícil e você vai removendo tudo aquilo que não é para estar ali, porque o Senhor te deu um propósito e ele mesmo vai liberar tudo, todos os caminhos para que eu e você possamos passar. Portanto, é importante que você tenha um tempo especial com ele, seja o tempo que for, 6 meses, um ano, mas tenha um tempo com ele para ele te mostrar, até mesmo, principalmente na sua profissão. Você já viu que tem pessoas que entram numa faculdade, aí não é isso que eu queria. Aí entra na segunda, não é isso que eu queria. Entra Nossa, a pessoa está perdida porque ela não tomou um tempo para saber com Deus qual é o propósito dele na vida dela, daquela pessoa. Entende? Então, faça isso se você está em dúvida. Pede a Deus para te direcionar. E se você realmente já sabe,
para que você veio na Terra, qual é o propósito que Deus tem para você aqui, só faça fortalecê-lo. Estude, aprenda, porque, veja bem, o propósito de Deus nas nossas vidas é mostrar a glória dele. Isso. Então, esse é o problema, é o propósito maior de Deus, mostrar que ele é vivo e ele tem uma glória para ser revelada. Então, você pode ser o que você for, você pode ser a pessoa, o gari, no Brasil se chama de gari, que limpa a rua, a Avenida Paulista todos os dias, mas eu tenho certeza que Deus tem propósito na sua profissão, porque você pode estar ali com a sua vassoura, com o seu aspirador, passar alguém e ver em você a luz dele, como gari, e dizer, mas, nossa, muito bem o seu trabalho, que dedicação. E ali você pode trocar a glória de Deus com aquela pessoa. E você pode ser um médico, você pode ser o presidente, da onde você estiver, da empresa, da república, o que for. Deus tem um propósito também. Então, a Bíblia fala, né, doutora Josi, que toda autoridade ela é elegida por Deus. Então, tudo tem um propósito. Então, descubra o seu para que você possa ter uma vida plena no Senhor. E, na verdade, eu acho que o nosso propósito, ele nos encontra, porque o Senhor vai preparando essas coisas que vão acontecendo na nossa vida, e às vezes, até a gente sem saber, por que que eu fiz isso? Aí se conecta lá na frente. Então, a gente não tem que ter a preocupação, mas sim orar, né? Para que Deus traga essa paz e ele vá colocando as peças no lugar onde elas precisam estar. Efésios 2:10 diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, ou seja, ele preparou Amém. antes. Quando ele pensou em nos criar, ele já preparou o nosso propósito, né? E aí Verdade. nós somos essa criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Então é muito Perfeito. importante a gente fazer, entender, ter essa clareza disso. E não aceite propostas sem perguntar a Deus: será que é para mim? Muitas vezes eu tive que dizer não para algumas coisas para realizar outras. Não para algumas coisas que eram até para abençoar pessoas, mas que eu estava acabando me ocupando demais com essas coisas e deixando de cumprir coisas que Deus queria que eu cumprisse. Então, eu precisei olhar para mim, dar um passozinho para trás e começar a aprender a dizer não, mesmo que fosse coisas boas. Então, de repente, a gente diz sim até para as coisas que não são boas. A gente olha coisas, até o resultado financeiro, antes do resultado do propósito, né? E isso também impede a gente de conquistar. E quando a gente tem algo para receber de Deus, não importa o tempo, não importa o momento, você vai receber, vai vir para você. Não se preocupe, fica firme aí no teu propósito, que eu tenho certeza que você vai receber. Bom, e o nosso sétimo hábito, para a gente finalizar, eu sei que o vídeo está um pouco mais longo do que o normal, mas é para abençoar você. Então, o sétimo hábito, eu vou ler aqui para você e vou deixar a Márcia introduzir. Relacionamento gera intimidade. Intimidade liberta, intimidade, liberdade da religiosidade. Isso É, é liberta. poderoso, né? Aham, é. O relacionamento com Deus, ele gera uma intimidade. E a intimidade liberta da religiosidade. Mas isso é qualquer relacionamento, só que com Deus é mais ainda, é maior ainda. O que a gente quer dizer com tudo isso? Quando a gente começa a se relacionar com Deus de uma maneira frequente, a gente fica íntimo dele. Você vai saber a voz de Deus assim. Você vai estar numa situação e você vai ouvir uma voz, você vai saber se é dele ou não. Isso gera intimidade, esse relacionamento gera intimidade. E essa intimidade, ela quebra toda a religiosidade. O que é a religiosidade? É aquela legalidade, legalismo. Sabe, Uhum. pessoas legalistas que tudo ela fala não, não pode, não, não é, não, não pode, não tem que ser assim. Esse legalismo, isso não é saudável, porque Uhum. enquanto você está com aquela, eu não sei o nome daquele negócio que o cavalo coloca, enquanto você coloca aquilo, você não está vendo o que está acontecendo à sua volta. Então, o que a gente quer dizer com esse item 7? Cuidado com a religiosidade. E aí a gente vai lá em Tiago para você ver que a religiosidade ela não é aprovada por Deus, porque quando você vai em Tiago
4:8 fala assim: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, a religiosidade é pecado, porque você está limitando Deus. Eu e você, na religiosidade, a gente está limitando o poder de Deus e a gente está deixando de crescer diante da magnitude dele. E aí, para complementar como exemplo, em 1 Reis 18:36, é uma história que Elias, ele era o profeta, e ele estava junto de um povo religioso. E esse povo queria que os deuses deles, que não era Deus, o nosso grande Deus, queria que os deuses deles, representados por estátuas de madeira, fizessem um milagre. E Elias tinha Deus que já tinha feito um monte de milagres, né? E aí eles fazem uma espécie de gincana. Vamos fazer uma gincana? E olha o que acontece. A hora do sacrifício, a hora da gincana, vamos ver qual é o Deus mais poderoso. Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Porque antes o povo tinha orado aos deuses deles para mandar fogo do céu em cima das coisas que tinham água, para que mostrar que aqueles deuses tinham poder. Eu não li para vocês antes, senão vai ficar muito longo. E aí chegou a vez do profeta Elias, que tinha o grande Deus. E no verso 37 ele fala: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água. Então a religiosidade ali morreu. O povo viu que adorar a um pedaço de madeira não tem razão, não tem sentido, não tem resposta. Porém, adorar um Deus que a gente não toca, desculpa, a gente não vê, mas que é vivo, é muito melhor, porque ele, além de queimar o holocausto, o animal que foi colocado, ele queimou logo tudo, porque Deus mostra a totalidade dele. Queimou a pedra, você já viu pedra queimar? Eu nunca vi. Queimou tudo, o chão. Então, toma cuidado você com o tempo que... Eu já tive nessa posição também, tá? Por isso que hoje eu estou falando. Eu também já adorei pedaço de pau. Eu não sabia que eles não respiravam e que eles não podiam fazer nada. O dia que eu conheci o Deus vivo, o dia que eu conheci Jesus, o que ele já fez na minha vida, ele já me tirou da morte. Então, eu queria que você, mais uma vez, fizesse prova com Deus, tá bom? O relacionamento gera intimidade. E a intimidade quebra, te liberta de toda a religiosidade. Eu espero que isso tenha te ajudado, tá bom? E esse relacionamento, essa intimidade, ela nos faz conhecer o poder desse Deus, que é o único Deus que ressuscitou, né? E aí ele diz, ó, já não sou eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Isso está em Gálatas 2:20, né? E Santo Agostinho dizia assim, ó, Deus me é mais íntimo a mim do que eu mesmo. Olha que interessante isso, né? Quando a gente tem essa intimidade com ele fica tão íntimo que ele passa a ser até, né, mais íntimo do que nós mesmos. E por que isso? Por causa do Espírito Santo de Deus. O 1 Coríntios 2:11 diz assim, ó, quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus. Quem te conhece Amém. melhor que qualquer outra pessoa? Você mesmo, não é, Márcia? Quem nos conhece É, melhor? Nós mesmos é sabemos o que verdade. está aqui dentro, que às vezes a gente não revela, né? É Mas o verdade. Espírito de Deus, ele conhece. Da mesma forma que nós temos essa consciência de nós, das nossas fraquezas, das nossas virtudes, o Espírito Santo de Deus em nós. Então, essa
esse relacionamento, né, ele nos leva a essa intimidade. E eu também já fui muito religiosa, e a fala do religioso é cheia de limitações. Então, quando a gente se liberta disso, a gente tem essa liberdade em Deus de flexibilizar, de dizer assim, não, peraí, essa minha posição não pode ser mudada. É, porque eu agi assim porque eu ainda não tinha a verdade em mim, porque eu não tinha o conhecimento em mim, né? Então, eu sou mais aberta e mais leve. E eu fiquei uma pessoa muito mais leve depois que eu quebrei a religiosidade da Curiosidade. minha vida. A religiosidade não é você dizer que é crente, pegar a Bíblia e colocar embaixo do braço, é você viver a Bíblia no dia a dia, tá bom? Então, fica aí nossas dicas para você. Esses 7 hábitos precisam serem praticados ao longo do tempo, nós estamos praticando, por isso que resolvemos aqui compartilhar com você. Então, usufrua deles, pratique e tenha uma vida transformada. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisa ouvir isso. E coloca É. aqui o teu comentário. O que você achou disso? Você já pratica algum desses hábitos? Qual que você gostou mais? Qual que é o mais interessante para você? Compartilha aqui conosco, tá bom? Beijo grande no teu coração. Obrigada, querida. Eu queria só deixar para você uma mensagem. Pregue todos os dias. Se for necessário, use palavras. Deus abençoe. Tchau, Bye, tchau, bye. gente. Até mais.